Eu nunca tive uma boa relação com a minha mãe. Na verdade, a minha mãe sempre me criticou, a minha mãe sempre me comparou. Eu sempre senti que ela gostava mais dos meus irmãos do que de mim. Ela me comparava com as filhas das amigas. Ah, não, Leide, sabe? Na verdade, eu nunca me senti amada por ela, de verdade. Sabe esse amor, esse afeto que as pessoas dizem que sentem pela mãe? É bem comum a gente ouvir isso hoje, né? Antigamente não se ouvia. Por quê? A mãe sempre foi sagrada. Ninguém podia falar esse tipo de coisa da mãe. Era aquele tabu. Todo mundo ficava ali vivendo as suas dores, as suas questões em segredo, né? Então, hoje a gente vê esse movimento. Por quê? Porque quase todo mundo tem problema com a mãe. Quase todo mundo tem questões. Por que isso acontece, Leide? Porque a mãe é um dos pilares mais importantes da nossa vida. A gente aprende sobre o amor com ela. E se a vida, a base da vida é o amor ao nosso trabalho, é amor ao nosso companheiro, à nossa companheira, aos nossos filhos, aos nossos amigos. É com ela que a gente aprende sobre segurança. Como é que eu vou me sentir segura para mudar de carreira? Como é que eu vou me sentir segura para mudar de país, para falar? Como é que eu vou me sentir segura para enfrentar alguém? Se você, por exemplo, não teve esse amor da sua mãe, se você sente que não foi amada por ela, você pode ter relações onde você fica buscando esse amor com as pessoas. Então isso prejudica em tudo. Tá vendo como é que a conversa aqui já ficou toda emaranhada? O meu objetivo com esse vídeo não é que você ligue agora para sua mãe, que peça perdão à sua mãe, que vá todo final de semana almoçar com ela, mas que você entenda o impacto que tem. Porque se ela é a base, e a base já vem de crítica, de dor, de sofrimento. Leide, mas eu bloqueei a minha mãe. Eu não falo com ela, então eu não sinto isso. Lé do engano. Porque está dentro de você. A sua história, se ela faz parte da sua história, ela não vai ser apagada. Mas ela pode ser ressignificada. E o meu objetivo é que você entenda isso e aplique isso aí. Porque isso vai mudar tudo. Vai trazer uma leveza brutal para sua vida, né? Vai trazer um olhar para a vida diferente. Porque se você hoje não tem uma relação boa com a sua mãe, você está levando uma carga desnecessária. Leide, o que é ter uma vida boa, uma relação boa com a minha mãe? Como é que seria essa relação boa? A gente tem que se falar muito no telefone, eu tenho que visitá-la, eu tenho que dizer que a amo, ela tem que dizer que me ama. Como é que funciona isso? Esse vídeo aqui não é para a mãe, tá? Esse vídeo é para a filha, é para você. Então, não é sobre quem a sua mãe deveria ser. É sobre como é que você vai lidar com a mãe que você teve. Leide, vamos lá. Eu quero te passar aqui alguns exercícios para você ir fazendo, tá? Para que você vá fazendo na sua vida, para que você entenda a relação com a sua mãe e melhore também a relação com ela. A gente tem... Por que a maior parte das pessoas tem problema com as mães? Porque a gente tem uma expectativa muito grande com a mãe. A mãe é a nossa, nós somos a fã número 1, né? É a pessoa mais importante da nossa vida. É a pessoa que a gente vai ter o primeiro toque, que a gente vai estar a primeira vez, que vai dar comida a primeira vez, que a gente vai aprender as primeiras coisas. Então, quando isso não foi bem resolvido dentro de nós, quando essa relação ela não foi bem resolvida, a gente fica... Parece que falta alguma coisa, né? E é muito fácil a gente ter essa expectativa sobre a mãe. Porque a gente diz, ela é minha mãe. Só que assim como você queria ter uma mãe X, assim como você tem uma expectativa sobre a sua mãe, as mães também têm expectativas sobre os filhos, né? Assim como a gente diz, os pais têm que aceitar os filhos como eles são. Os filhos não quer construir patrimônio, se o filho quer ganhar o mundo, se o filho quer ter várias relações, se o filho quer pintar o cabelo de vermelho, se o filho quer ter um gosto musical diferente, se o filho quer whatever que seja. Assim como a gente tem essa noção de que os pais têm que aceitar os filhos como eles são, nós temos que aceitar os nossos pais como eles são. É duro, né? Porque para algumas pessoas essa relação veio carregada de muita dor. Eu entendo isso. Eu entendo o que é isso e sei, não na primeira pessoa, apesar da minha relação com a minha mãe não ter sido perfeita, teve altos e baixos. Eu já tive muitas expectativas, por exemplo, a minha mãe, e hoje eu a amo do jeito que ela é. Eu percebi cedo que ter uma boa relação com os meus pais ia impactar a minha vida.
Então, eu busquei trabalhar, e é isso que a gente vai falando aqui hoje. Eu busquei trabalhar, sempre entender isso, ressignificar, por que isso, por que aquilo. Não, mas eles fizeram, isso foi o melhor. Então, isso foi me ajudando a reconstruir essa relação, para ter uma relação realmente amorosa, uma relação boa, independente deles não serem, né? Hoje vamos focar na mãe. Independente dela não ser exatamente como eu queria. Quando você projeta uma expectativa sobre a sua mãe, você meio que anula todo o resto, né? É como se você não conseguisse... Imagine que você é 50% do seu pai e 50% da sua mãe. O seu pai e a sua mãe têm defeitos e qualidades. Quando você não consegue aceitar a sua mãe, vamos focar só na mãe hoje. Quando você não consegue aceitar a sua mãe como ela é como se você não conseguisse receber esse 50% dela. E tem coisas boas nela, como coisas ruins. E essas coisas ruins, você pode acabar atraindo mais as ruins do que as boas. Vamos supor que você vai fazer um curso com alguém. Você vai estar fazendo aí algum tipo de formação. Se você criticar... Outro dia eu passei por uma experiência dessa, né? Foi um evento com uma pessoa e essa pessoa estava criticando uma das apresentadoras, uma das pessoas que estava ali palestrando. E eu falei, se você for estar aqui de coração, se você for estar aqui e não fizer a atividade que ela está indicando fazer, se você não está aqui aberta a fazer aqui o que ela está passando, é melhor você sair, assim, você não vai conseguir. Eu não gosto dela. Você não vai conseguir aprender nada com ela. Porque a gente bloqueia na hora, sabe? Eu tenho que ter uma relação de respeito, uma hierarquia ali, onde, sabe, professor e aluno? Se eu critico o meu professor, se eu não consigo lidar com coisas do meu professor, esse professor tem um tique nervoso, me dá uma agonia, eu não vou conseguir absorver o aprendizado dele. Entende? Porque as relações, elas se baseiam muito também de amor, de gratidão. Então, quando você só foca nas coisas ruins da sua mãe, Leide, ela só tem coisas ruins, ela é uma bruxa, ela é uma cabra. Isso aqui é sem filtro hoje, esse vídeo, tá? Ela é uma cabra, vamos supor que essa é a sua noção sobre a sua mãe. Tá tudo bem, mas ela tem alguma coisa boa. É um prato de comida gostoso que ela sabe fazer. Ela é boa em contar algum tipo de história. Tem alguma coisa, ela sabe se vestir. Tem alguma coisa, mesmo que não seja em relação a você, tem alguma coisa nela que é boa. E se você só vê essa parte ruim, você bloqueia. Você pode até trazer as coisas ruins dela e bloqueia as boas. Já pensou? Você pode estar num relacionamento. Eu vou falar aqui várias situações, tá? Que podem acontecer, porque depende de vários fatores. E eu não consigo... Eu vou tentar resumir aqui ao máximo. Mas você pode ter uma relação... Oi, ficou escuro aqui a tela. Você pode acabar tendo uma relação com a sua mãe, com alguém, onde você repita aquilo que você tem com a sua mãe. Então, algo que você espera dela, você pode cobrar de alguém próximo a você, dos seus amigos, dos seus parceiros, da tua mulher, do teu marido. Você pode cobrar atenção, você pode cobrar um carinho, você pode cobrar um apoio, porque você não teve lá, entende? Você pode acabar botando essa relação com ela, trazendo para as outras áreas da sua vida. Por isso é que isso é muito perigoso. Mais uma vez, Leide, minha mãe é uma cabra. Eu sei, eu recebo essas mensagens. Tá tudo bem. A sua mãe, ela não foi produzida assim. Vamos lá no computador, vamos colocar aqui. Ela vai ser amorosa, ela vai ser afetuosa, ela vai dar carinho, ela vai contar historinhas à noite, ela vai proteger, ela vai entender que esse é o momento de... Ela não fez um curso, né? Ela não fez um curso para ser mãe. Então, entenda que a sua mãe, ela traz uma série de histórias da vida dela. A sua mãe, ela traz uma carga da vida dela, dos pais dela, dos namoros que ela teve, das relações que ela teve, dos traumas que ela teve. Tem coisas dentro dela que não foram resolvidas. Então, ela não é pura. A sua mãe, ela não ela não é pura. Ela é uma mistura. É o dos avós, dos bisavós, da história. Assim como você também não é. Ninguém é igual a ninguém. Somos todos diferentes, temos histórias diferentes. E a sua mãe tem uma história. Leide, como é que eu consigo ressignificar o meu relacionamento com a minha mãe? Vamos lá.
Um dos maiores sentimentos que existem na vida, a gente precisa ter amor, né? O amor é a base para tudo na nossa vida. É o amor que faz a gente ter paciência, é o amor que faz a gente se dedicar, é o amor que faz a gente acreditar, é o amor que nos emociona, ou a falta dele também, né? Mas como é que você consegue ressignificar, tá? Um dos sentimentos, uma das coisas mais poderosas que existe na vida é a gratidão. Né? A gratidão, a fé e o amor são as coisas mais poderosas. E se você não consegue ressignificar essa relação diretamente pelo amor, como é que você vai chegar no amor? Pode ser através da gratidão. Leide, como é que eu consigo me sentir grata se eu não consigo me sentir amada? Como é que a gente consegue se sentir amado por alguém? Quando alguém cuida de nós, quando alguém faz alguma coisa por nós, não é? Alguém vem aqui, te dá um miminho, te dá um abraço, faz uma coisa por você. É um amigo que vem, traz um presente no seu aniversário, que te chama para um jantar gostoso, te recebe na casa dele, que te elogia. A gente se sente amado com isso. Mas existe uma coisa mais poderosa que isso. Do que um elogio, do que um ato, existe uma ação. A ação mais poderosa que existe na vida. Qual é? É o nascer. É a vida. É dar essa vida. É sua mãe, ela te deu a vida. Não importa o que aconteceu depois dessa vida. Mas a vida que você tem hoje veio dela. Ela te gerou. Ai, Leide, ela queria até que eu morresse. Ela nem queria que eu nascesse, na verdade. Mas você veio através dela. Foi através da vida dela que a sua vida foi gerada. Se apegue nisso para você conseguir entender a grandeza que é a sua mãe. Tem pessoas que têm relações... É o contrário. Ela acha que a mãe que a mãe não é o que ela esperava, mas é porque a mãe é muito bestinha. A mãe é muito, muito boazinha, porque a mãe é muito burrinha, porque a mãe é muito... Não sei qual é a impressão que você tem sobre a sua mãe. Mas se você também tem uma impressão da sua mãe também pequenininha, também tá errado. Não é nem para ser grande, nem para ser pequena. Nós temos, para a gente prosperar e crescer na vida, a gente tem que andar para frente. E eu não consigo andar para frente quando tem coisas mal resolvidas lá atrás. Se eu tô toda hora fazendo isso, como é que eu consigo ir para frente? Entende? Mas, Leide, eu não fico falando da minha mãe. Na verdade, eu bloqueei a minha mãe. Entenda, como é que funciona realmente a sua relação com ela. Talvez seja a distância, tá tudo bem. Talvez a sua mãe não seja aquela mãe que vai te colocar no colo e te dar aquele amor e carinho que você queira. Mas talvez a sua mãe possa ser aquela pessoa que você vá conversar sobre um namorado ou ir a um parque de diversões. A sua mãe seja uma pessoa que gosta de adrenalina. Sua mãe é uma pessoa que gosta de tomar uma cervejinha. Você um dia sentar com ela e tomar uma cerveja e dar risada. Sua mãe gosta de dançar. Entende? Tem alguma coisa que pode te ligar a ela. Busque esse ponto, tá? Sabe? Se apega a esse ponto. Sua mãe, ela pode ser boa para uma coisa, mas não ser boa para outra. Tá tudo bem. Porque ela não é tudo na sua vida. Porque se a sua mãe for tudo na sua vida, talvez você hoje até não tenha a sua mãe mais viva, sua mãe já não esteja mais aqui. Só que a energia dela tá aqui, o sentimento tá dentro de você e você ainda sente essa falta, você ainda sente esse vazio. Então ela não precisa ser tudo, você só precisa entender o papel dela na sua vida. A minha mãe me deu a vida, eu vou honrá-la, apesar dela ter feito isso ou aquilo, que era uma expectativa que eu tinha. Você tem que trabalhar as tuas expectativas. E por mais que você diga, nossa, eu não aprendi nada com a minha mãe, nada de jeito, não deu certo em nada, reflita, realmente se você não aprendeu nada. Nós estamos aqui para evoluir, né? O nosso caminho aqui é evolução. A partir do momento que eu disse que seria aqui uma conversa humana, né? A partir do momento que que a sua mãe tem uma determinada atitude e você precisa ter uma determinada atitude, mas você tem outra, você bloqueia a evolução, entende? Então vamos supor que a sua mãe seja uma pessoa que seja realmente tóxica e que você precise manter uma determinada distância e saber dizer não.
em determinadas situações. E você não diz esse não porque você continua naquela expectativa daquela mãe que deveria ser assim, e aí você tenta se encaixar com ela porque você acha que se fizer daquele jeito vai dar certo. Você tá bloqueando a sua evolução, entende? Então, vai ser um caminho natural. Talvez a sua relação com ela até seja realmente um pouco difícil, porque tem coisas em você que precisam ser trabalhadas. Às vezes você fala, nossa, eu aprendi com a minha mãe, eu já ouvi, né, isso de clientes. Aprendi com a minha mãe como não ser uma mãe ruim. Então, eu sou uma mãe, o contrário pro meu filho. Eu sou uma mãe boa, eu sou uma mãe presente, eu sou uma mãe... Você já pensou que, por mais que você idealize como você vai ser mãe e faça o seu melhor, o seu filho amanhã também pode dizer que queria que a mãe fosse de outro jeito? Enquanto você fala, eu vou ser uma mãe muito presente, eu vou estar sempre com o meu filho, eu não vou nem trabalhar, o meu marido trabalha e eu vou cuidar dele, Você já pensou que ele pode ter um colega que a mãe é uma puta profissional, que viaja e ganha vários prêmios, e ele tem muito orgulho, e ele também gostaria de ter uma mãe igual aquela? Você já parou pra pensar que você também pode não ser a expectativa do seu filho? Entende? Então, olhar as pessoas com um olhar mais humano, menos perfeito, menos expectativas, porque o outro é só um ser humano. Ele não é perfeito. O perfeito veio aqui e já foi. O perfeito só teve um, que foi Jesus Cristo. Então, olhar para ela com um olhar humano. O que é que eu preciso aprender com ela? O que é que eu preciso em mim buscar evoluir? E não tem como eu não falar aqui do perdão. O perdão, ele vai tirar um peso das suas costas. Ele vai te ajudar a ressignificar a tua autoestima, trazer essa leveza, esse amor para você. Vou passar aqui mais um exercício. Escreva aí 3 frases que você gostaria de ter ouvido da sua mãe. 3 coisas que você acha que faltou. Escreva essas frases. E nos seus momentos difíceis, nos momentos de que você se auto-sabota ou critica você mesma. Ai, nossa, eu sou burra. Ai, nossa, eu fiz isso errado. Nossa, como eu tô... Nossa, eu sou atrapalhada. Quando você tiver nesse momento, olhe para essas frases. Olhe, analise essa situação. Se essa crítica, ela é realmente de você ou da sua mãe. Porque, entende? Quando isso não tá bem resolvido, ela vai ficar mais presente do que você imagina. Vamos supor, mais um exemplo, que eu vou aqui na rua e uma pessoa passa e me xinga, né? A gente tá ali no trânsito e tal, e passa e me xinga. E eu vim pra casa super chateada com aquilo. Aí chego aqui, conto pro meu marido e não sei o quê, fico naquela energia, reclamo, e ligo pra minha amiga e conto a tal pessoa. Olha só o poder que o outro teve sobre mim. Então, aquilo que tira a minha paz, aquilo que me causa raiva, aquilo que me causa culpa, constrangimento, ódio, eu carrego em mim. É uma emoção que traz peso para minha vida. Entende? Então, quando eu entendo com amor, quando eu entendo com paciência, eu tenho essa energia. É sobre isso. Então, escreva aí essas frases, analise, porque você pode estar repetindo padrões. Como isso não ficou bem resolvido, é aquela pessoa que conhece alguém e conta, porque no meu antigo relacionamento não tá bem resolvido lá. Agora, se você sente realmente essa dificuldade, Leide, eu tenho muita dificuldade em perdoar, e isso tá travando, isso realmente vai travar a sua vida, a sua prosperidade. Eu não tô falando de dinheiro, porque você pode ter dinheiro, você pode estar numa casa bacana e tá super infeliz. Entende? Eu tô falando sobre prosperidade, sobre leveza, sobre você ter uma vida leve, uma vida que faça sentido, que você se sinta amada, você consiga sentir o amor das pessoas sem culpar que elas te amem, que elas façam isso ou aquilo, porque você não cobra, porque você já tem o amor dentro de você. Quando você tem isso dentro de você, você não cobra lá fora, porque já está bem resolvido dentro de ti. É isso que você precisa sentir. Se você não consegue sentir, se você está com dificuldade,
em fazer essa ressignificação que eu falei aqui. Essa cura sozinha, ela realmente é muito difícil. Se você nunca fez um processo terapêutico, vai ser ainda mais difícil. O que eu te recomendo é que você busque ajuda profissional. Eu trabalho com uma técnica de reprocessamento, é o reprocessamento generativo, onde a gente vai buscar as situações que trouxeram essas emoções dentro de você. Essas emoções viraram traumas, viraram bloqueios, e isso começa a bloquear a sua vida toda. A gente trabalha essas emoções de uma forma muito leve, é uma técnica assim, digamos até rápida, né? Mais rápida do que a maior parte das técnicas aí conhecidas. Então a gente vai reprocessar todas essas emoções e isso começa a libertar. Acontece até uma coisa que é incrível durante o processo, é que as pessoas que têm essas questões com as mães, aquilo começa a ficar tão leve que ela começa a ter memórias boas, começa a lembrar de momentos bons. Nossa, eu lembrei um dia que eu sentei com a minha mãe para comer um coco e ela partiu o coco e ela reclamava porque eu não conseguia abrir o coco. A gente dava risada e acabamos bebendo água do coco. Então começa a vir situações assim, histórias assim, porque também existem histórias boas. E você pode escrever histórias lindas. Tem uma frase que eu gosto muito e utilizo muito na minha vida, que é Nossa senhora, esqueci agora. A sua história de ontem, a sua dificuldade, o seu problema de ontem pode ser o seu testemunho amanhã. Então, isso amanhã pode trazer muita força. Os seus problemas amanhã pode ser o seu alicerce, sua rocha. Mas para isso, você vai ter que trabalhar. Esse alicerce, ele vai ter que ser ali passado um cimento, fortalecido, e aí vai virar realmente um grande pilar, tá? Você não é o que aconteceu com você, você é aquilo que você fez com que aconteceu com você. E se você precisa dessa ajuda, se você tem questões em relação a isso, eu vou deixar aqui embaixo no WhatsApp, vem comigo, conversa, a gente faz uma sessão, vou te mostrar como é que você pode abrir as portas da prosperidade da sua vida, ressignificar todas essas relações e viver a vida que você realmente veio para viver aqui. Eu amei estar com você. Deixa aqui embaixo um comentário, me conta como é que é a relação com a sua mãe, se você sentiu alguma dificuldade, ou se você já superou isso. Eu vou amar saber, vou amar te responder e te conhecer. Se você gostou do vídeo, dá o like, se não gostou já sabe, dá o dislike. Se gostou, se inscreve, vou deixar aqui o Instagram, vamos se conectar, vamos se conhecer. Eu tô aqui em Lisboa, em Portugal, você tá onde? Você fala de onde? De onde é que você tá me assistindo? Um beijo pra você, até o próximo vídeo. Fica com Deus, tchau!